Então, dando continuidade à performance da Fernanda, agora você tem alguns minutos para responder alguns questionamentos, né? Além de ser parabenizada pela belíssima performance feita lá fora. Passo então, Luana. Eu nunca me considerei uma feminista, nada assim. Até porque eu acho que eu tenho a dificuldade de me identificar, assim. Mas eu me emocionei bastante, assim, com essa performance, porque pela primeira vez eu me vi contemplada, assim, sabe? Pela primeira vez eu senti nas discussões sobre gênero a discriminação que eu sinto, assim, também. E o quanto que isso passa pelo corpo, né? E o quanto que a feminilidade, no geral, ela passa pela questão corporal, né? As minhas colegas aqui podem falar até melhor do que eu, mas o quanto que o feminino está tão associado ao corpo. E o quanto que a gente se sente pouco mulher quando, né, não tem essa feminilidade reconhecida, assim, eu acho. E eu acho que por isso foi tão importante para mim. Obrigada, como é seu nome? Luana Sorrentino. Luana, obrigada pelo seu depoimento. Lindo, né? Emocionante. Essa é uma questão, né? Ela é uma questão difícil, né? Até mesmo se pensar lá no Corpos que Importam da Butler, né? Ela vai tocar um pouquinho nisso, mas realmente é difícil enfrentar essa questão da aparência, né? Mesmo elas, então eu já conversei uma vez com a Marie-Hélène Boursier, né, que é outra feminista importante da França, e eu já trouxe essa discussão. Eu falei, por que nunca se fala sobre as questões da aparência, que no meu entendimento elas vêm antes das questões da sexualidade, né? Obviamente que o nosso corpo, aquilo que ele expressa, é por onde depois a gente vai caminhar nas relações, os desejos, enfim, né? Todas essas discussões que elas estão implícitas na questão da violência, né? Então, mas é muito difícil, esse é um assunto muito árduo mesmo, né? Difícil, ninguém quer enfrentar, discutir essa primeira instância, né? Que seria essa instância do corpo, né? Então eu entendo que todas as violências, elas começam por ali, né? Por onde, como que são essas nossas aparências, né? O que se mostra, esse corpo que a gente tem que ser, né? Tem que ter, né? E aí é claro, né? Isso está implicado em todas as diversidades, e todas as mulheres sofrem com isso. As mulheres magras também sofrem com essa ditadura, porque elas também têm que cumprir esse papel, e mesmo que elas estejam magras, elas vão estar de dietas, elas vão estar desesperadas, porque precisam manter as modelos mais famosas, né? Elas vão fazer lipoaspirações, peelings, não sei o que, fio de ouro, enfim. Isso é uma questão que ela está implicada com todos, né? E com os homens também, não deixa de ser. Só que o homem, ele tem um outro comprimento, né, das questões do corpo na sociedade, né? Ele tem uma outra construção, né? A construção da mulher é uma construção muito violenta, né? Então, é isso, quer dizer, o nosso corpo gordo, né? Como eu falei, eu trabalhei já com cegos, né? Fui trabalhar um pouco com essas diferenças que são outras, que não são só relacionadas com a questão da sexualidade, né? Porque eu não vejo a questão da gordura só ligada à questão da sexualidade, são outras coisas, né? Coisas mesmo das inserções, até mesmo de trabalho, né? As mulheres gordas, elas sofrem um preconceito enorme, e as mulheres magras também, porque tem que ficar cumprindo aquilo para estar dentro, né? Então a mulher gorda, ela sempre está fora, né? Assim como esses outros corpos todos estão fora, né? Mas realmente, talvez uma das coisas muito complicadas é que não se fala sobre isso, né? Assim como não se fala sobre as mulheres cegas, por exemplo, que também é uma questão, entendeu? De muito preconceito, dificuldade de encontrar uma pessoa, são discriminadas, né? E aí quando vão se agregando, né? Você é mulher, depois você é gorda, e aí você é cega, enfim, você é negra, aí as coisas vão se multiplicando nas violências e exclusões, né? Você é lésbica, tudo é uma grande somatória de violências, né? Todas nós estamos aqui na luta.
Eu só queria fazer um comentário, também fiquei emocionada com a tua performance. Meu nome é Carla. Achei muito interessante. Eu imaginei que você fosse fazer isso, nos presentear, né? Eu estava esperando isso de você. E eu gostei quando você fala do corpo magro, porque eu sou uma mulher magra que tenho que fazer exercício por uma questão cardíaca. Eu sou obrigada, eu tenho uma indicação médica, mas eu sou o corpo magro que, como mulher, então não preciso ser inteligente, e obviamente que do uso desse corpo é para sexo com homens de preferência muito bem estabelecidos, porque são esses homens com os quais eu tenho que me entregar. Então essa também tem uma questão em torno desse corpo magro, principalmente, nossa, e você ainda é inteligente, né? Então isso é importante frisar também, que aquele corpo que está fora, ou então que está dentro do padrão, também não precisa de mais nada, né? E ele é usado para sexo. Precisa se manter, né? Exatamente. No seu trabalho, toda a sua arte, das fotos, já fotografou alguma mulher ou um homem trans? Sim, Já. vários. Vários, inclusive na própria Natureza da Vida, muitas vezes eu fiz com outras pessoas junto, que vieram no final da performance, no MON, no MASP. Então lá tinham 2 trans que estavam comigo e uma mulher, 2 mulheres trans e um homem trans também, que vieram performar comigo aqui no MON. Foi o pessoal da Selvática até, né? O Ricardo Nolasco e a Leonarda não, foi o Ricardo, o Stefano e a Miro Spinelli. O Miro, né, hoje, que era a Tamires na época, mas ela já estava em transformação, né? Então sim, porque eu tenho uma relação muito forte com essas pessoas, os trabalhos a gente se encontrou mesmo a determinada hora e a identificação, porque é isso, né? Então eu acabo tendo muitos grupos de excluídos, digamos assim, né, que eu acabo transitando, porque é isso, a gente está falando todos da mesma coisa, né? Desse sofrimento de você ter que cumprir uma demanda, lá Foucault, sempre na nossa cabeça, né, gente? Porque a gente tem que cumprir isso aí para ser alguém, para uma demanda social aí que nos pede ser, né? Algo que a gente não é, nunca. Aí vamos então consumir, né? Por isso a coisa da fotografia, tá? Porque eu sou da fotografia, mas eu discuto o próprio papel dela, que é um papel fomentador desse universo da moda. Então por isso que eu faço a brincadeira, Facebook, né? As redes, porque é isso, a gente está nesse mundo dessa aparência aí, né? Todos risonhos, lindos, felizes, né? E não é isso, né? A gente é gente só, né? Tranquilo? Poder viver plenamente, né? Que isso é o que eu acho mais difícil que eu vejo, entende? Você realmente poder ter uma vida plena, sem ter que ficar cumprindo, né? Mas não é isso, né? Cada vez que a gente sai para comprar uma roupa, a gente está cumprindo uma coisa, né? Eu queria falar, você falou um pouco agora da mídia, da foto, como a gente também tem, às vezes não precisa nem ter medo de tirar a roupa e como foi a performance, só de tirar uma foto. A gente, às vezes, vamos tirar uma foto, não quero. Não quero, não gosto de tirar foto, não gosto da minha aparência, não fico, e não pode ficar, tira outra foto, essa eu fiquei mais gordinho, não fiquei muito feio no nariz, meu cabelo. Então a gente tem essa necessidade de ficar a aparência, né, o corpo, como você disse, e essa colocação que eu vou... É isso, né? A gente tem que ficar cumprindo aquela imagem, né? Que às vezes eu até falo nesse meu livro aí, a gente pega o modelo, veste aquela imagem e sai andando, né? Você veste aquele modelo. É o modelo da garota bonitinha que usa não sei o que, a roupinha. Nem sei dizer hoje os tipos da juventude, né? Mas tem vários, né? Ou o garoto que então veste uma calça jeans e mais desconstruída, ou a outra que é mais piurinha. Então existem aí os modelos, né? Hoje. E a gente tem que se encaixar em algum deles e, em geral, ninguém vai se encaixar porque somos todos diversos, né? E aí você fica buscando esse encontro, né? Em atender. E aí o Facebook, os selfies, e meio isso, né? Sempre aquela carinha é isso, tem que ser bonitinho, porque vai por ali, todo mundo vai ficar te vendo ali. Mas aquilo é nada, né, do que você é, entende? E essas construções desse superficial, né, dessa aparência muito forte, é difícil porque elas carregam
uma coisa que não é verdadeira, né? Que é a nossa vida, que a gente sofre, que a gente ri, que a gente brinca. Tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior. Uma coisa que me perguntam muito, né? Mas você é feliz? Muita gente me faz essa pergunta. Eu falo, gente, tem dia que eu sou feliz, tem dia que eu sou triste, né? Todo mundo é assim, enfim, eu não posso atender isso. Ah, eu sou uma gorda feliz. Não, eu sou uma gorda, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou triste. E quando a gente está triste, a gente se olha no espelho e se vê feio. E quando você está feliz, você se olha no espelho e se vê bonita. Então, a beleza, ela é muito relativa, né? Ela tem muito mais a ver com o seu interior, de como você está, se você se sente bem, né? Com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, do que nessas questões que estão localizadas da aparência, do que você mostra ser, né? Eu tenho um comentário em relação a isso também. Nós estávamos na hora do almoço falando de praias, praia de nudismo, e assim, essas construções são tão fortes que às vezes quando você faz um comentário desse, a pessoa diz, ah, mas eu não estou em forma para ir numa praia dessas, né? E quando você vai, não sei como é a experiência da maioria das pessoas, tudo que você não encontra são pessoas preocupadas com a sua própria forma, são famílias que estão muito de bem com os seus corpos, independentes deles estarem em forma, até porque o que é estar em forma, né? O externo nem sempre reflete o interno e vice-versa, e às vezes a gente dá aquela maquiada, põe a cara de esfinge, né? Finge que não está acontecendo nada e vai lá. Então, assim, eu acho que isso também, eu gostei demais da tua performance, apesar de que eu já sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim emociona muito, mas traz essa reflexão para outros settings, né? Como nós temos dificuldades em nos olhar, né? Nos tocar, nos compreender, nos nossos momentos de intimidade, que dirá nas interações, né? Assim, essa cultura toda, né, do cobre, eu vejo muito isso com as mães amamentando, nossa, que lindo, né? Uma mulher com o peito de fora, que vadia. Então, uma paradoxalidade na nossa própria cultura em relação às situações que envolvem algum ritual sagrado e outros não. Então, tudo isso, acho que, né, a tua performance, pelo menos em mim, reflete essas inúmeras reflexões que vão tendo que ser amadurecidas ao longo do tempo, né? Eu não sei se mais alguém tem algum comentário. O livro da Fernanda está comigo, né, do doutorado, com todas essas questões. Fernanda, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, agradecer mesmo a todo mundo, esse bate-papo tão bom, né? Porque na verdade essas trocas que fazem o trabalho existir. Realmente, a cada vez que eu percebo, né, que para as pessoas isso é importante, né, e que valeu a correria com Uber. Com certeza. Então a gente te agradece, acho que, né, vamos aplaudir de novo essa mulher. Bom, gente, dando continuidade então ao nosso evento, né, Mulheres em Ação, nós estamos agora à mesa da tarde. Teríamos como coordenadora a Rafaele, né, que eu chamo só de Rafa. A Rafa, infelizmente, não pode estar conosco, mas temos aqui a vice-presidente do Grupo Marcela Prado, Transgrupo, e aí eu não sei o nome inteiro da Catuxa. Catuxa Borges. Catuxa Borges. Que eu peço que compõe a mesa, por favor. Depois você fala um pouquinho de você, porque a gente não tem aqui o seu mini CV. Posso tirar foto também? Pode! É a mesa da Sassi. A outra Carla foi passear um pouco, é isso? Ah, achei você. Então eu gostaria de chamar também a Carla Regina Françoia, né? Chama a Camarão. Enquanto você vai organizando aí, pelo menos eu só te apresento aqui. Psicóloga, professora da PUC, coordenadora em Curitiba da pesquisa A Hora é Agora. Thaís Conceição Cunha de Amaral. Jataíde, opa. Graduada em Psicologia pela Unibrasil, mestrada em Educação pela Universidade Federal do Paraná, bolsa doutoranda na UERJ, atua nas linhas de pesquisa Gênero e Sexualidade nas Políticas Públicas, estudos queer, feminismo e, por favor, contemporaneidade,
pesquisas do GENE, Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades na Educação e em Saúde. Tem experiência na área de estudos de gênero, feminismo, transfeminismo, teoria queer e estudos Foucaultianos com ênfase na educação e psicologia. Carla François, por favor, que também é conhecida como François. E agora, Carla Amaral, que eu já pus a Thaís com o sobrenome da... coordenadora do CEPAT, que é o Centro de Pesquisa e Atendimento a Travestis e Transsexuais do Paraná. Eu passo então a palavra à mesa. A orientação é de que vocês têm de 20 a 30 minutos cada uma de fala, sinalizando para a Catiuxa como é que... Vou me apresentar rapidinho, então, antes de passar para as meninas. Então, eu sou a Catiuxa, sou vice-presidente do Transgrupo Marcela Prado. Sou uma mulher trans, né? Já estou aí há um bom tempo aí na militância, né? Eu sou filha da Mames aqui, então ela que é uma professora, né, de tudo aí, de estar hoje no Transgrupo, foi seguindo os passos dela, né? E um pouco que eu procuro ser hoje de referência dela. Então eu vou passar agora, começando aí, vamos já começar com... Pode ser? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao CRP pelo convite. Fico extremamente lisonjeada em estar fazendo parte dessa mesa, cumprimentar a Catiuxa e as demais companheiras que estão fazendo parte dessa mesa, para falar desse tema, mulheres e autonomia do corpo. E eu, em específico, enquanto mulher trans, né, me convidaram para estar falando um pouquinho sobre isso. As minhas companheiras ali, a Thaís Amaral e a minha xará Carla, acredito que vão falar mais tecnicamente sobre o tema. Quando eu fui convidada, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu não gosto de ser técnica, não sou técnica para falar. Eu gosto muito de falar sobre a minha vivência, a experiência das minhas companheiras, que eu convivi durante essa minha trajetória enquanto militante, hoje enquanto fazendo parte do corpo do governo do Estado, enquanto coordenadora desse centro de pesquisa para travestis e transexuais, aonde eu convivo muito fortemente com essa questão da autonomia do corpo de travestis e transexuais. Eu gosto de uma frase, eu poderia terminar com ela, mas eu vou começar hoje com ela, que eu acho muito legal. Está até no meu Facebook, e eu acho que ela vem muito a calhar quando a gente fala sobre autonomia do corpo. E ela começa assim: não tem quem escreveu essa frase, então eu vou só citá-la. Eu não sou uma mulher presa em um corpo de homem. Esse corpo não é de um homem, ele é o meu corpo. Eu não estou aprisionada nele, ele sou eu, e não há homem algum nessa história. Então eu gostei muito dessa frase, e ela remete assim à realidade das pessoas trans, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto a maioria das mulheres travestis e transexuais ainda sofrem pela não aceitação com relação à sua condição e a sua identidade enquanto travesti ou transexual. Eu vi a performance da Fernanda, também não conhecia, deixei para fazer esse comentário breve aqui, e parabenizar, né? Ainda comentei lá fora que eu não tenho coragem de tirar a roupa e gostaria muito de ter essa coragem como você fez. Foi falado também dos corpos que não são perfeitos, das redes sociais, que a gente vê só o belo, o perfeito, e não existe.
E dizer muito isso, da sua coragem, né, de expressar essa realidade nua e crua, da qual é a sua condição. Desculpe, gente. Eu achei que eu tinha desligado. Desculpe. E aí, quando eu vou falar da autonomia do corpo, das pessoas trans, eu acho que a gente vai muito além do corpo, e sim dessa condição mesmo, enquanto trans. Se a gente for fazer uma análise de 20 anos atrás, talvez, né, eu não estaria aqui, a minha companheira Adriana não estaria, a Catuxa não estaria, né, e eu estar aqui, as minhas companheiras estarem aqui falando, né, para profissionais da área de vocês, é ter adquirido a autonomia enquanto trans, né, enquanto a nossa identidade, e que ela resume, né, além do nosso corpo, essa autonomia. Então começamos por aqui, por essa autonomia, né, de termos nos apropriado, nos empoderados, né, nos empoderadas de quem somos, do que queremos, e estamos aqui junto com vocês. Outra questão que me preocupa como também foi falado pela Fernanda quando ela traz dessa carência e dessa prisão dessas mulheres trans na busca de uma identidade perfeita, né? E aí é onde eu comecei a minha frase, né, que ela remete muito isso que eu gosto de falar enquanto trans. Claro que hoje essa é a minha opinião. Lá atrás eu também pensava como a maioria das minhas companheiras, né? A busca da perfeição, o que era ser mulher, como seria ser uma mulher, né? E hoje eu vejo muito essa mulher enquanto esta frase, né? Que eu posso não ser a referência que a sociedade impõe enquanto padrão de ser mulher. E com relação às questões do corpo das trans, uma das coisas que eu vivencio no meu cotidiano e vivi enquanto mulher trans, dentro dessa busca, dessa referência de ser mulher. Hoje eu tenho 45 anos, só para vocês citarem um pouquinho. Entendo que minha condição enquanto mulher trans, ela se dá desde sempre, mas fui perceber isso na minha infância, em transição para a adolescência, onde ficou muito mais forte essa questão da busca de ser essa mulher que eu sou hoje. E aí eu fico pensando, nossa, Adriana, bem que você falou que aqui é um calor danado, né? Dá para desligar os holofotes? Desculpa. Então, eu fico vendo no meu dia a dia, principalmente enquanto coordenadora desse ambulatório, o sofrimento dessas pessoas, que elas vêm aprisionadas por um conceito social do que é e do que tem que ser. Obrigado. E aí a gente percebe o quanto elas sofrem com relação a isso. E eu, enquanto mulher trans e coordenadora de um serviço especializado para pessoas trans, quem tem um convívio
convívio um pouco maior dentro deste ambulatório consegue perceber que quando essas pessoas buscam o nosso serviço, com toda essa angústia, essa falta de autonomia, essa falta de empoderamento, eu sou a primeira a... Eu costumo dizer que eu puxo o tapete dessas pessoas quando elas chegam lá, porque elas demonstram toda essa ilusão desse mundo de ser mulher, o que é ser mulher, e eu acabo trazendo a minha experiência, a experiência de outras companheiras dessa minha trajetória, que não é curta, e não foi fácil. Eu costumo sempre dizer que a gente, se tem uma vivência de 10 anos, é como se fosse 20. Se a gente tem uma vivência de 20 anos enquanto identidade, é como se a gente tivesse vivido 40 anos. Ser uma mulher trans nos dias de hoje e antes, ela é muito acumulativa. Isso não quer dizer, que a gente é a coitadinha da história. A gente é a fortaleza do mundo. Eu costumo dizer para as pessoas trans, quando elas chegam vulneráveis, sem essa força de enfrentar os preconceitos que a gente vive no cotidiano. Eu tento chamá-las para que olhem para dentro de si, e jogo sempre o outro. Eu jogo sempre o que é colocado como o certo, Será que esse certo teria a mesma capacidade, enquanto nós, pessoas trans, de superarmos o nosso dia a dia e todas as questões que nós vivemos enquanto discriminação, violência? Então, eu tento trazer para essas pessoas o quanto é importante a gente tomar para nós a nossa vida, a nossa autonomia. E aí a gente entra dentro dessa questão do corpo, porque trabalho num serviço de saúde onde a condução dele é a transformação desses corpos. E quando a gente fala de travestis e transexuais e esses corpos, desde que se fala sobre travestilidade e transexualidade, nós sempre tivemos autonomia sobre os nossos corpos. Mesmo indo contra a todas as pessoas, a medicina, a juristas que dizem que a gente não pode, que a gente não é, E a gente sempre teve essa autonomia, mas sempre esbarra e tem que novamente provar para as pessoas quem a gente é, o que a gente quer, e que não é uma ilusão esse desejo de transformar os nossos corpos. E aí, hoje, a gente percebe que as normas brasileiras, elas condicionam essas pessoas trans algumas regras para poder transitar os seus corpos. E como isso traz, dentro dessas regras, esses profissionais que aqui estão, para quem a gente está falando hoje, que para eu fazer a transição do meu corpo através de hormonoterapia, eu tenho que ter um diagnóstico e eu tenho que ter uma avaliação de um profissional da psicologia. Se eu quero
deseja fazer a cirurgia de mudança de sexo, ou de redesignação sexual, ou, enfim, o nome que se dá, técnico disso, eu também vou precisar dessa avaliação. E eu costumo brincar lá no ambulatório que as pessoas elas chegam tão empoderadas de si, e aí quando eu puxo o tapete também nesse momento eu digo assim, olha, minha amiga, companheiro, lá dentro do consultório, hoje ainda, você vai precisar provar para esse profissional quem é você, o que você quer, que isso não é uma historinha, que isso não é uma ilusão, que isso é definitivo. E aí hoje a gente fala muito sobre a despatologização, né? Eu não estou aprofundada nesse assunto, talvez as minhas companheiras possam estar um pouquinho mais sobre esse tema. E eu acho que é importantíssimo, porque quando alcançarmos esse patamar da despatologização, nós chegaremos talvez ao ápice dessa autonomia dos nossos corpos, né? Onde nós não precisaremos de diagnósticos e nem laudos e nem pareceres para alcançarmos os nossos objetivos enquanto identidade feminina e masculinas da transexualidade e da travestilidade. E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo, quando eu falo sobre hoje a necessidade de ter esses pareceres, essa avaliação da psicologia, dos profissionais da psicologia, eu enquanto pessoa trans, acho que é importantíssimo ter vocês ao nosso lado nesse momento. Porque a gente trabalha, eu particularmente trabalho com uma gama de pessoas e da qual eu percebo que nem todas, mesmo tendo a convicção de quem elas são e do que elas querem, elas conseguem, dentro dessa trajetória, ultrapassar as barreiras para essa transição e acabam se perdendo pelo caminho. E aí, novamente, a falta de autonomia acaba levando essas pessoas por caminhos do qual depois elas podem se arrepender. Então, quando eu falo que talvez seja ruim ter esse diagnóstico para eu poder tomar hormônio e fazer cirurgia, não quer dizer que eu não precise ter profissionais da psicologia ao meu lado para me ajudar a organizar na minha cabeça todas essas questões. Porque quem vivencia a travestilidade, a transexualidade, eu falo por mim e pelo que eu percebo das minhas companheiras, por trabalhar com elas há muitos anos, é que a gente cria um turbilhão em nossa cabeça, porque são vários desejos, são várias coisas, são vários fatores que se acumulam, e aí a gente acaba dando tiro para tudo que é lado, né? E então eu acho importantíssimo, mesmo quando se fala da despatologização, da não necessidade mais de termos laudo para podermos alcançarmos nossos objetivos, ter sim os profissionais habilitados dentro dessa temática para ajudar essas pessoas a fazerem uma transição mais tranquila e alcançarem os seus objetivos de forma mais segura, né? Porque quando você começa a burocratizar essas questões de acesso, é como aquele ditado dos antigos quando diziam que o proibido era o mais gostoso, né? E quando a gente fala de na transformação dos nossos corpos, o proibido talvez não seja o mais gostoso, mas é o que é de mais fácil acesso, quando ele não é burocratizado.
como o uso do silicone industrial. Aí vão me questionar, mas como assim? Né? Uma pessoa que tem em seu corpo um silicone industrial e quer falar sobre isso como se fosse algo ruim. Né? Mas aí entra a questão da autonomia de mim enquanto sujeito de ter tomado essa decisão sabendo de todos os riscos que eu estava correndo quando resolvi construir o meu corpo. Porque naquele momento era esse o acesso que eu tinha. Né? E dizer também que, apesar de todas essas dificuldades, nós avançamos dentro dessas questões da psicologia e da medicina, mas novamente eu trago essa questão, né, da burocratização que não nos dá a liberdade e a autonomia sobre nossos corpos. E aí, eu acredito que essa mesa ela tem que trazer como linha de pensamento o como vocês, profissionais desta área, podem contribuir para essa população, trazendo as mudanças dentro dessa parte que cabe a vocês, no sentido de nos ajudarmos a termos mais essa liberdade para a autonomia dos nossos corpos e não ficarmos condicionadas, né, a esse sistema que culturalmente foi criado e que eu não sei que barreira é essa que se criou e que é extremamente difícil de derrubar. E o mais triste de tudo isso é que muitos profissionais da área da psicologia, como a maioria dos médicos, insistem ainda em nos definir enquanto quem somos e o que podemos. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer o debate, pararmos para pensar sobre essas pessoas que fazem parte dessa sociedade, como a companheira Fernanda, que trouxe as mulheres gordinhas, gordas, né, fofuchas e com a sua beleza, e que brilhantemente teve a coragem de expressar, né, e teve a autonomia de tirar a roupa na frente das pessoas, né, e nesse momento, como ela mesma disse, eu estava feliz tirando a roupa para vocês. Eu acho que é isso que eu poderia trazer um pouquinho para falar sobre a questão de pessoas trans. Eu acho que é muito mais importante, além de uma fala na frente, que ela serve mais enquanto um beliscão em vocês para que desperte questões que vocês vão trazer e levantar para que a gente possa fazer essa interação entre os profissionais, os sujeitos, as pessoas que foram convidadas a estar falando sobre qualquer tema aqui. Eu acho que é isso. Agradecer novamente a Graziele, ao CRP que me fez esse convite, e eu acho que a gente até o final vai desenvolver muito mais e as minhas companheiras vão trazer também muito mais assuntos sobre nós. É isso, gente. Obrigada.
Boa tarde a todos e todas. Antes eu quero agradecer o convite, a indicação da Grazi, né, o convite de estar aqui no CRP falando. Dizer que para mim é uma honra dividir a mesa com a Carla, que é uma pessoa que eu respeito muito, uma mulher que eu sempre digo que eu amo. Com a Thaís, que quando eu a conheci, ela era assim, agora é esse mulherão. Né? Então é uma honra para mim estar aqui compartilhando essa mesa. Catuxa, prazer, não a conhecia. Bom, o meu tema é sobre a questão do aborto. Tá? Então aqui, Conselho Regional de Psicologia, Mulheres em Ação, Diversidade de Gênero, Violência e Direitos Humanos. Quando a gente fala em aborto, a gente fala então da diversidade de gênero, de violência e de direitos humanos. Então vamos lá. Legalizar o aborto, direito ao nosso corpo. Entra do que nós estamos falando desde a hora que a Fernanda começou com a performance dela. Né? A questão do direito ao corpo e o que se faz com esse corpo. Em relação ao aborto, existem então 3 tipos de aborto que acontecem e que no Brasil está dentro da literatura. Né? O aborto espontâneo, o induzido e o ilegal. Né? Então, passando rapidamente, o espontâneo é quando a gravidez ela é interrompida por algum fato ambiental, emocional, psicológico, fatores biológicos, psicológicos, sociais, em que a ocorrência é acidental ou ocasional. Isso é, ele não foi provocado pela vontade e pela ação da mulher, principalmente. Então está aqui, esse é um aborto espontâneo, não há sobre ele qualquer legislação. Esse aborto não está legislado, porque ele é um acidente. Então sobre ele, tranquilo. Exerce sobre ele somente uma ação da medicina, tá? Se necessário. O direito não toma parte aqui. O direito enquanto um corpo normativo. O induzido legalizado, tá? Ele é aquele que ocorre no caso de estupro, risco de morte da mãe e o feto com anencefalia, que nós conhecemos. Né? Isso está muito na mídia, tem se falado muito nisso. Por estupro, não é bem assim. Né? Porque existem algumas pessoas que são contra o aborto quando ele é causado até pelo estupro. Principalmente as correntes religiosas. Né? Para ser votado um projeto de lei em que a mulher não pode fazer o aborto quando há um estupro, porque ela é responsável pelo que aconteceu. Isso é muito interessante porque vai numa vertente que ainda tem controlado a autonomia, ou então que não nos dá autonomia sobre os corpos. Risco de morte à mãe é o mais aceitável, porque isso foi um problema da natureza. A mulher, portanto, ela não é responsável por aquilo, foi a natureza, houve uma falha da natureza. E o feto com anencefalia, que também há uma corrente contra esse tipo de aborto, porque há a possibilidade deste bebê, desse recém-nascido, ter uma sobrevida de algum tempo e a mãe deverá ser responsável por ele. Mas, de qualquer forma, ele é legalizado, esse aborto. O sistema de saúde tem que atender, tem que abortar, tem que fazer o ato, que ele é ou por medicamento ou por método mecânico hospitalar. Tá? Então, nós temos o decreto de lei, que é de 1940, que legisla sobre isso. Eu vou ficar de pé porque eu sou professora. Então lá, o 128, esse artigo 128 diz: não se pune o aborto praticado por médico, isso é, o médico não é punido, tá? Nessas condições, que são aquelas que eu estava falando, tá? Resultante do estupro, vida da gestante e agora, que é recente, de 2012, o feto com anencefalia. O ilegal é aquele que ele é induzido, tá? Tanto ou pelo médico, ou por uma pessoa que não seja da saúde, ou pela própria mãe. Ele é uma interrupção de esse duma aqui, foi sem querer, de uma gravidez quando os motivos apresentados não se encontram enquadrados, então, naquela legislação que eu falei para vocês. Quando é feito em locais que não são oficialmente reconhecidos para o feito. Então, não se pode
fazer aborto em nenhuma dessas situações, ou quando é induzido, seja em casa ou em locais que não é próprio para isso, por médico, ou seja lá qual for. A gente sabe muito bem que existem abortos feitos com medicamento, que é o Citotec, que é vendido no Paraguai. O Brasil é proibido esse remédio. No Paraguai você consegue facilmente. Existem sites na internet que vendem o Citotec, né? Existem alguns sites em que você entra, conversa e é claro, não é uma conversa em box, está bem claro. Existe agulha de crochê, agulha de tricô, enfim, vários métodos, até chá de canela, né, que é feito. Enfim, são métodos absolutamente perigosos, né? Então, é isso que nós temos aqui. E é importante porque não se trata de crime contra a pessoa, mas contra a vida de um ser humano em formação que tem seus direitos garantidos, o feto. Essa questão é tão importante, ela é tão importante porque legisla-se a favor de um feto. O feto, até então, é um embrião, há 3 meses de vida, quando o córtex começa a ser formado, vira-se um feto e é feto até o nascimento, do nascimento ao recém-nascido. Então, legisla-se pelo direito garantido de vida ao feto, mas não à mãe, mas não à mulher, mas não àquela que quer interromper a gestação. Por isso, há um projeto de lei que é o artigo, então, 124 até o 128, que legisla sobre isso. Mas há um artigo de lei que o PSOL colocou agora no final de janeiro, eu acho que foi, tá? Em que ele solicita, então, que o STF, porque quando você abre uma ação para movimentar a legislação, é o STF que tem que decidir, declara, então, que o Código Penal, que criminaliza o aborto, desrespeita os preceitos fundamentais do direito da mulher. Esse que legisla a favor do feto, ele vai contra a mulher, a vida da mulher, a dignidade dela, tá? A dignidade, a cidadania, a não discriminação, a liberdade, a igualdade, a saúde e ao planejamento familiar, entre outros. Eu estou passando tudo isso porque eu quero chegar num determinado lugar aqui com vocês. Primeira coisa legisla-se a favor do feto e não em favor da mulher. Legisla-se a uma ideia de direito à vida que ainda não está, pela medicina ou pelas ciências da saúde, dito onde é que se começa a vida. A questão toda gira em torno disso. Então vamos lá. Embrião e feto são pessoas? São pessoas que então legisla-se a favor deles e não em favor de uma mulher? Veja, não a favor de uma mulher, porque numa gravidez a única responsável é a mulher. Exclui-se a figura do homem. Quando começa a vida, e vida biológica no organismo, versus começo de vida especificamente humana, então são essas as discussões que se tem hoje a respeito disso daí. Começo da vida, quando é que você... Porque a nossa Constituição diz que todos nós temos direito à vida. A vida é o bem maior. Há um projeto de lei que marca, que diz, que ainda não foi votado, obviamente, mas há um projeto de lei que está querendo afirmar que a vida não nos pertence mais. A vida é do Estado. É o Estado que vai dizer, então, o que é que eu faço com o meu corpo. É a psicologia que diz o que a Carla faz com o corpo dela. É a psicologia, é a medicina que diz se você vai operar teu estômago ou não. São eles que falam sobre o nosso corpo. Principalmente a questão do corpo da mulher, que é esse tema tão importante, a questão do aborto, que começa, então, qual vida é mais importante? A vida mais importante, quando se criminaliza este tipo, o aborto que tem por aí, é a vida do feto e não da mulher, porque quem legisla são homens que falam para homens sobre mulheres. Então, qual é toda a questão do aborto? Quem legisla sobre a nossa vida desde o século XVIII são os homens. Nós não temos essa autonomia porque frente a esse poder que é exercido sobre a fala e sobre o discurso e sobre o conhecimento e o público, são os homens. Então são eles que nos impedem de tomar essa autonomia. Mas há uma questão que é importante também, e é aqui que eu gosto de frisar.
há um discurso dominante que a Simone de Beauvoir, ela pontuou, o Lacan pontua, que eu acho bem importante: mulher não faz conjunto. As mulheres, elas são rivais por natureza. A essência feminina é a maternidade. A mulher só se reconhece então quanto mulher quando ela está grávida ou quando ela tem filhos. Então são discursos dominantes que vão nos fazendo incutir realidades sobre o nosso corpo. Essa primeira que eu citei: mulheres não fazem conjunto, mulheres são rivais entre si. O que faz com que nós não nos juntemos e formemos grupos de formação de leis sobre o nosso corpo. Porque nós estamos esperando, e essa é uma questão bem importante, que é eles que continuem legislando. Era para ser votado, isso é sensacional, o projeto de lei sobre a descriminalização do aborto, no período do Renan Calheiros, quando o Renan Calheiros era para ser tirado ou não da presidência do Senado. Eles acharam que seria muito mais importante votar a questão do Renan Calheiros do que essa questão da legalização ou da descriminalização do aborto, que é diferente da legalização do aborto, tá? Eles votaram, obviamente, pelo Renan Calheiros, que bateu o pezinho e falou: daqui não sai, e eles disseram: tá bom. Então vocês percebem que foi deixado de falar algo que era tão importante para os nossos corpos, para a nossa autonomia, para para a descriminalização do uso do nosso corpo, para votar algo que era da política, e sério, obviamente, que nós vivemos um período horroroso frente à nossa política, mas que redundou em nada. E ele ainda não foi votado. Isso foi feito ano passado, isso ainda não foi votado, isso ainda está parado. Existem alguns projetos de leis que precisam ser votados. Existe uma lista de espera de 5 anos e eles não são votados para a descriminalização do aborto. Uma das justificativas é exatamente essa aqui. Quando é que começa a vida? Acredita-se que a vida então começa enquanto é embrião. E que se a mulher engravidou, ela engravidou por quê? Porque ela não se cuidou, porque ela é responsável, porque ela não deveria ter feito sexo, porque ela é casada e por que ela não vai querer ter filho. Afinal de contas, qual é o nosso lugar hoje? É no supermercado, na economia. Né? Nós podemos... Eu ri porque eu achei que fosse notícia do sensacionalista. Aí quando eu vi o vídeo, eu falei: não, é de verdade. Então veja, isso é importante porque, olha lá, são essas pessoas que estão dizendo que nós conhecemos a economia porque nós vamos no supermercado e a gente vê a oscilação de preço. Não conhecemos a economia porque somos economistas, ou porque a gente lê jornal, ou porque a gente assiste jornal, ou porque a gente sabe, porque é inteligente, porque pode pensar. Não, porque a gente vai no supermercado, cuida dos filhos e pronto. A nossa condição, a essência feminina, então, por esses legisladores, ela é qual? O espaço privado, dentro de casa, cuidando de filhos. Então, a condição nossa é essa. Então vocês percebem que, por que se vai votar algo que já se está estabelecido frente a estas pessoas? A luta, né, colocar o termo correto, ela nem começou ainda. Porque o que nos falta é fazer esse conjunto para reivindicar. E quando eu digo mulheres, todas as mulheres, né, porque o que acontece? Por que isso não é votado? Isso é uma hipótese minha, mas que está em vários locais por aí. Quem é que morre fazendo aborto? A pobre. Porque a que não é pobre, ela tem dinheiro para ir numa clínica. Então veja, mulher, pobre e se for negra, esqueça, né, não tem lugar na nossa sociedade. Elas estão absolutamente excluídas. Então todas nós que nos reconhecemos como mulheres, temos que nos juntar para reivindicar isso. Esse pedido ainda é muito fraco. Se eu não me engano, não sei se eu vou estar mentindo para vocês, mas o projeto de lei feito pelo PSOL foi feito por um homem. Então vocês entendem? Cadê a nossa posição? Cadê o nosso lugar reivindicando esta autonomia? Eles falam
eles nos dizem o que fazer com esse corpo privado, que tem como essência a maternidade, falta nós dizermos que não. Que esse corpo, que é a nossa natureza, que é a nossa essência, isso é um termo horroroso, né, que é a nossa substância, a maternidade e a casa. Falta nós nos colocarmos nesse sentido. Então, quando a gente fala em aborto, não dá mais para falar só no impedimento ou na criminalização, mas nós temos que falar também da nossa ação a favor disso, tá? Contra isso, né? A favor desses projetos de lei e exigir com que essas medidas sejam tomadas. Então, quando eu falo da questão do aborto, eu penso que ela entra numa questão ética em que se fala do começo da vida, mas é porque falta uma discussão política e uma posição política da mulher. Então, o que falta? Falta que a gente esteja nos espaços públicos, falta do nosso lugar lá na Câmara, falta do nosso lugar no Senado, falta esse lugar para a exigência disso. No STF nós temos uma mulher. Quantas ministras nós temos? A gente não tem, nós não estamos ocupando esses espaços. Nos falta ocupar esses espaços para que a gente possa legislar sobre isso. Isso aqui é um começo. Né? Isso aqui é uma posição, isso aqui é um caminho, isso é um start que nós temos que dar. E não são só coletivos que brigam, temos que ser um conjunto de mulheres, nós temos que começar a fazer grupos para exigir essa questão aqui. Bom, gente, eu acho que é isso, não sei se eu usei lá os 30 minutos, mas a questão é essa, a autonomia do nosso corpo não nos é dada, mas nos falta também tomá-la. Em relação principalmente ao aborto. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Thaís e agradeço muito o convite da Grazi, do CRP. Eu acho que eu gostaria muito que esse tipo de mesa de discussão estivessem em todos os CRPs do Brasil inteiro. Que todos os psicólogos e psicólogas fossem obrigados a ouvir. Assim, porque eu tô assim agora. Assim, tem que ouvir, senão não vai acabar o CRP, você não vai poder atender, tá? É assim. É por isso que eu não sou do CRP, porque eu sou um pouco ditadora. Mas, bem, eu gostaria também de falar que eu tô super emocionada, porque a Carla, quando eu me formei, ela era coordenadora, né, do curso de psicologia. E eu estava escrevendo sobre gênero, sobre feminismo, sobre pessoas trans, sobre despatologização naquela época, que era porque ninguém estava tratando disso. E estava todo mundo assim, você é louca, porque você está falando isso? E a Carla falou, continue escrevendo, não pare de escrever. E estão no doutorado, então continuei, obedeci a Carla. E a Carla Amaral, que eu falo que foi a minha supervisora de psicologia, que ela me deu vários tapas na cara durante meu último ano de psicologia, quando eu fui procurar no transgrupo, né, falou assim, vai lá organizar o regional sul, pra você ver o que é bom pra tosse, vai lá. E aí, foi aí que eu acho que eu verdadeiramente aprendi o que é ser psicóloga, foi quando eu cheguei no transgrupo. E a Catuxa, né, que é minha maninha predileta. Eu vou falar de um tema que eu sempre acho muito difícil, muito dolorido, que é violência contra a mulher e cultura de estupro. Porém, eu acho que é um tema tão necessário de ser falado para a psicologia, com a psicologia, porque esse tema nos atravessa de alguma forma, né? Isso vai chegar, ou como profissionais, ou como ser humano, né? Isso chega até a gente. Bem, o que é violência contra a mulher? Eu acho importante pautar isso, porque às vezes fica uma coisa muito, o que é violência, isso é violência, não é violência. Eu acho que é importante iniciar com a questão da Lei Maria da Penha, né? Para quem não sabe, a Maria da Penha, a gente fala Lei Maria da Penha como se fosse uma pessoa, né? Mas a Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência doméstica durante 23 anos do marido, e ela ficou paraplégica porque o marido atirou nela com arma de fogo,
E na segunda vez ele tentou afogar e eletrocutá-la. E aí ela tinha 2 filhos, né? E a partir disso ela conseguiu escapar e correu atrás e lutou para que tivesse uma lei de violência, uma lei que lutasse contra essa violência. E aí recebe essa lei, esse nome, né, a Lei Maria da Penha, desde 2006, então é super recente, 2017, uma lei super recente. E a Lei Maria da Penha, especificamente, ela prevê alguns tipos de violência, né? A violência física, como eu entendi, que é geralmente o que se entende por violência é violência física. Violência contra a mulher. Então ela apanhou. Então normalmente se entende isso, que a violência física é que de alguma forma ela vai lidar com a sua integridade física, né? Então são as violências que nós mais temos acesso, que nós costumamos pensar quando se trata de violência contra a mulher. A violência psicológica já é algo que a gente não fala muito, né? Que aí vai entrar também a violência verbal. Então é qualquer conduta que vai causar dano emocional, né? Então, de alguma forma, falar que essa mulher não é capaz, que ela não pode, ou enfim, fazer algum tipo de jogo com ela para que ela acredite que não seja, sei lá, capaz de trabalhar fora. Tudo isso é violência psicológica ou verbal. A violência sexual, então, que é conhecido também em relação, também conhecido como estupro, né? Que é quando, enfim, eu acho engraçado porque tem manter relação sexual, né? E para mim, relação sexual não é estupro. Relação sexual é quando há um consentimento. Se eu quero fazer sexo, a outra pessoa quer fazer sexo, isso é relação sexual. Se uma pessoa não quer fazer sexo, isso é estupro. E isso é violência sexual. Violência sexual e estupro é quando alguém força essa relação sem você ou seu consentimento. E aí a violência patrimonial, né, que é de alguma forma a destruição, retenção, subtração do teu patrimônio. E a violência moral, que é entendida como calúnia, difamação ou injúria. É importante a gente frisar isso porque normalmente a gente pensa, bem, violência contra a mulher, né, violência em geral é só física, e não, ela tem tudo isso. E quando você menos esperar, de repente você vê que isso acontece cotidianamente. No nosso dia a dia isso acontece, de alguma forma. E aí tem essa imagem de um coletivo feminista chamado Não Me Calo, que elas fizeram sobre violência de gênero, que eu acho muito bacana, que é o que é visível e o que não é visível em relação à violência contra a mulher. Né? O que muito mais visível é o feminicídio, né? A agressão física, a ameaça, o estupro, o abuso psicológico de alguma forma, ele é visto. Mas invisível é humilhar, é culpabilizar, é chantagem emocional. Menos ainda invisível é a publicidade que vai colocar essa mulher no lugar que ela pode ser culpabilizada, que ela pode ser humilhada. O humor machista, a mídia machista e a invisibilização. Ou seja, é um iceberg, né? O que a gente consegue ver do que é violência contra a mulher e o que a gente não consegue ver. O que é muito mais sutil, o que é muito mais cotidiano, que a gente deixa passar e a gente nem percebe. E aí é importante falar nos tipos de violência, porque normalmente quando eu vou falar sobre violência contra a mulher, sobretudo os homens começam a falar, não, mas eu sou contra a violência contra a mulher, né? Eu não bato na minha esposa, poxa, parabéns. Mas você ri da piada machista, né? Você faz piada machista. Isso é uma violência. Porque sei lá, se passa uma mulher e você fala, olha lá, piranha, com short curto, também, ser estuprada, aí depois ninguém sabe por que é. Isso é uma forma de violência contra a mulher. Porque você está, mais uma vez, reforçando que ela merece ser estuprada por conta da roupa que ela veste ou por conta da quantidade de bebida que ela tomou. Já em relação ao feminicídio, é importante
Eu acho bem importante falar sobre ele, porque tem muita discussão sobre a questão do feminicídio. Por que precisa falar que é feminicídio? É só mais uma morte? É morte como todas as outras? Em 2015, houve uma vitória dos movimentos, né, para que a lei do feminicídio existisse, e aí todo crime contra a mulher, né, essa violência contra a mulher, o assassinato das mulheres, fosse colocado como feminicídio. E por quê? Porque quando se mata uma mulher, assim como quando se mata uma pessoa negra, assim como quando se mata uma pessoa trans, assim como se mata lésbicas e gays, você não está cometendo um crime porque eu fui na farmácia, eu fui assaltada e morri. Quando você comete um crime contra uma mulher, por exemplo, você está cometendo um crime de ódio. Como quando um homem, né, quando aparece nas notícias, nos jornais, o homem joga água fervendo nas mãos da mulher porque ela não fez o almoço e mata. Isso não é uma morte, um assassinato comum. Isso é um crime de ódio. Quando você mata uma mulher, né, e você pega partes do corpo dela, assim como fez o Bruno, e coloca espalhados, isso é um crime de ódio. Então a importância de se destacar o feminicídio é justamente para que as pessoas saibam o que há violência contra a mulher e que isso é gerado por conta de desigualdades históricas profundas. E é preciso que se fale sobre isso, destaque o feminicídio, para que a gente para que se pare de praticar o feminicídio. Quando eu dou destaque ao que é o feminicídio, que as mulheres estão morrendo, a gente começa a refletir. Quando eu falo assim, olha, né, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres, um país que mais tem casos de feminicídio. Isso precisa ser discutido, isso faz com que haja discussão. E também gera dados, né, porque isso acontece muito. Sei lá, uma mulher morta pelo companheiro, ou por um namorado, ou enfim, por algum motivo, e as pessoas, então tá, foi um assassinato, né, um assassinato comum, morreu, estava com ciúme e matou. Bem, mas se ele mata porque ele está com ciúme, não é uma simples morte porque eu saí na rua, sei lá, fui assaltado. Ele é o bala perdida. Que é interessante pensar, inclusive, que a bala perdida aqui no Brasil, ela tem cor e classe, né? Pessoas negras e pobres. Ela é mais ou menos perdida. Ela vai mais ou menos para algumas questões. Mas para que se saiba que essa pessoa foi morta por ciúme, e isso é por conta dela ser mulher. Isso faz parte de uma construção dos estereótipos de gênero que fazem uma mulher tenha que ser dócil, dona de casa, né? Aquela coisa bela recatada do lar, como todas vocês sabem, tem que ser, que tem que ter maridos, filhos, ou seja, uma série de coisas que é preciso ter para ser mulher, e aí isso inclusive faz com que esse discurso seja extremamente transfóbico, porque exclui as mulheres trans. Isso faz com que exista violência contra a mulher, né? Então é desse discurso que a gente está falando quando fala da importância do feminicídio. Bem, a cultura de estupro, ela acontece quando existe uma profunda desigualdade de gênero em um país. Então, sobretudo relacionada à violência contra a mulher, né? É sempre importante frisar que a cultura de estupro, ela nasce num lugar, num país, enfim, numa situação em que as pessoas simplesmente ignoram ou aplaudem a violência contra a mulher, enquanto que isso é uma coisa banal. Né? Muita coisa tem se falado sobre o caso do Bruno, né? Que o jogador que saiu agora. Eu particularmente tenho a seguinte opinião: eu não acho que ele não deveria
sair, né? Porque eu não acredito numa justiça punitivista. Eu acho que o que eu questiono é por que ele sai e tantos outros ficam lá, né? Não sabe a resposta, dinheiro. Mas o que me causa mais angústia não é o fato deles ter julgado, enfim, ter saído e tudo mais. O que me deixa mais angustiada é que os times de futebol, todas as pessoas aplaudem e o tratam como um ídolo, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada. Ele tem direito de trabalhar? Tem, eu acredito nisso. Eu particularmente acredito nisso. Mas eu não acredito num país em que nós temos a nossa paixão nacional do futebol e que aplaude um cara que matou uma mulher porque não queria pagar a pensão. Isso é só uma forma de falar que não importa. São vidas que não importam. A vida da mulher não importa. É simplesmente banal a violência contra a mulher. E aí isso vai resultar em números, né? A cada 11 minutos uma mulher sofre violência sexual no Brasil. Uma média de 15 mulheres são mortas no Brasil, porque elas são mulheres. É crime de ódio. Isso a gente está falando de números que as pessoas vão até a delegacia prestar queixa, falar alguma coisa. E as que não vão. A gente tem que ter isso em mente, porque nem todo mundo vai. Se sofre violência sexual, por exemplo, ir na delegacia da mulher, que eu sempre falo que é uma segunda violência na delegacia da mulher. Porque você vai lá, aí a mulher vai querer prestar queixa, aí ela de alguma forma se sente mal, porque as pessoas começam a questionar, ou duvidar da palavra dela, que mais uma vez é duvidada, e ela tem que fazer o exame, ou seja, tem que recontar aquela história várias vezes, que eu entendo que precisa ser recontada, mas eu acompanhei mulheres várias vezes na delegacia e é uma violência, porque as pessoas ficam duvidando todo o tempo da palavra dela. É quase assim, é quase como se você perguntar, tá, o que você fez? Você fez alguma coisa, porque você apanhou por algum motivo. Ou se você foi estuprada por algum motivo. Eu acompanhei uma menina aqui na delegacia, a mulher de Curitiba, que ela, enfim, ela saiu comigo, e aí eram amigos, e esse amigo dela estuprou ela em uma noite. E quando a gente foi na delegacia da mulher para ela prestar queixa, foi horrível, porque, não, mas se seu amigo, tem certeza que foi estupro? Gente, é claro, se ela está falando que ela não consentiu a relação, foi estupro. Então, olha a dificuldade de ir até a delegacia da mulher e prestar essa queixa. Não é tão fácil quanto parece. Então, por isso, esses dados podem ser um pouco maiores do que são. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né? Que é outro dado assustador. Fora a questão do aborto, que para mim é uma outra violência contra a mulher. Né? Você não pode decidir sobre o seu próprio corpo, é um outro tipo de violência. E o que faz a cultura de estupro, né? O que faz a cultura de estupro são essas piadas, são os comentários, é a mídia, né? É o nosso dia a dia de falar, de achar que aquele comentário ou aquele mesmo pensamento que a gente tem, não contribui com nada, é só uma piadinha, não faz mal. Tudo bem. E normalmente quando eu falo isso, as pessoas ficam, não, mas eu não faço isso. Gente, todo mundo faz. Eu trabalho com gênero, sei lá há quantos anos. E muitas vezes eu tenho que pensar duas vezes, falo, nossa, eu pensei isso. Isso não é legal, isso é machista, isso é preconceituoso da minha parte. A gente foi criado assim, a gente foi criado para pensar dessa forma. É natural que a gente pense dessa forma, mas o que é melhor ainda, a gente tem que estar se construir isso de alguma forma. Né? Por que a gente acha que a menina que sofreu estupro coletivo no Rio de Janeiro merecia ser estuprada? Porque ela estava na favela? Porque ela usava drogas? Que foi o que eu vi muitas pessoas falando, estava drogada. Mas também ela estava ficando com um cara. Gente, mas ela estava ficando com um cara, né? Com 20.
53 especificamente. Então esse tipo de comentário vai reforçar a violência contra a mulher e vai fazer com que de alguma forma seja um crime muito mais aceito. Porque aí quando tem um estupro coletivo como esse, a gente fala assim, é normal. Mas também, né, esse mais também, né, é sempre perigoso, né? Esse mais sempre é perigoso. Então, essa cultura de estupro, ela é alimentada de várias formas, né? Recentemente a escola fez um vídeo que ela pediu desculpas, né, por todas as propagandas que foram feitas, né? Enfim, críticas à parte, eu achei interessante porque eu acho que, por exemplo, a escola, as propagandas que a escola fazia, que era dessa mulher que tem que servir, que ela não está ali para beber, né, cerveja, ela está ali para servir o próprio corpo para que alguém deguste. Eles de alguma forma reforçavam isso. Isso é reforçar a cultura de estupro. Isso é fazer com que meu corpo esteja à disposição a todo momento. Né? Quando eu vejo aquelas capas de revista, a Fernanda fala bastante sobre isso, acompanha bastante o trabalho dela, que é aquelas capas de revista que tem, sei lá, 10 homens em cima da mulher e a mulher toda rasgada. Ou seja, as pessoas podem achar é arte. Gente, mas é arte que também faz uma série de coisas na nossa cabeça, né? E a arte também é política. Ela também tem que passar por uma politização, assim como a psicologia. E aí, continuando a questão da cultura de estupro, o mapa da violência 2012, em relação ao homicídio das mulheres, eu acho bem interessante que aqui no segundo parágrafo eles falam os mecanismos pelo qual, né, ele fala da tolerância primeiro. Os altos níveis de feminicídio frequentemente vão acompanhados de elevados níveis de tolerância da violência contra a mulher, porque é isso que eu estava falando. É um crime banal, tudo bem, poxa, acontece, mas também estava essa hora da noite na rua, né, que é importante destacar que a violência contra a mulher, a violência sexual em geral, contra a mulher e meninas, acontecem por pessoas da família, por companheiros, né? Então, andar sozinha à meia-noite, 2 horas da manhã, não pode ser uma justificativa, sendo que quem está estuprando, quem está violando essas mulheres, está dentro de casa. Os mecanismos pelo qual essa tolerância atua em nosso meio podem ser variados, mas um prepondera. Culpabilização da vítima como justificativa dessa forma de violência. Ou seja, a culpa é sempre da vítima. Né? A mulher foi violentada, ela, sei lá, passou 20 anos, como Maria da Penha passou, 20 anos sendo violentada, e as pessoas perguntam, mas também por que não sai de casa? Eu acho que é uma capacidade que a gente precisa ter, que é sair um pouco da nossa própria vivência. Né? Que bom que você conseguiria sair de casa se de alguma forma um homem começasse a te violentar fisicamente, psicologicamente, moralmente. Mas nem todas as mulheres conseguem fazer isso. Nem todas as mulheres têm condições financeiras e psicológicas para fazerem isso. Então a culpabilização da vítima, ela não pode ser justificativa. A culpa é sempre da pessoa que cometeu a violência, nunca da vítima. Eu acho que essa é uma frase que podia estar estampada nos cursos de psicologia, inclusive. E aí, ele fala, foi a estuprada que provocou o incidente ou ela se vestia como vadia. Né? Então, neste processo, o adolescente vira marginal, delinquente, drogado, traficante, a própria existência de leis ou mecanismos específicos de proteção. Então, essa mulher, ela vai ser taxada como vadia, que é uma das coisas que eu acho que a gente mais fala na sociedade, né? A piranha, vadia, galinha. Também fica com 3, mesma noite. Também fica com 15 na mesma noite. Como se, e aí isso vai muito de encontro com o que a Carla falou, porque o corpo é da mulher. O corpo da mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Então, se ela pode fazer o que ela quiser, se ela quiser dar para 15 na noite, se ela quiser, ela pode. Isso não vai fazer dela piranha ou não. Mas é interessante pensar que, de qualquer forma, a mulher sempre vai ser a vadia. Porque se ela der para 15 na noite, ela é vadia. Se chegar um cara e der em cima dela e falar assim, não quero, ela é vadia, porque ela não ficou com ele. Se ela der para uma, ela é vadia. Se ela não der, ela também é vadia. Se ela bebe muito, ela é vadia. Se ela não bebe, é vadia. Ou seja, de qualquer forma, a equação sempre vai dar nisso,
porque a culpabilização do corpo da mulher é algo muito sério. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a gente não existe leis em relação à descriminalização do aborto por conta disso, porque a gente não tem aqui no Brasil, sobretudo, falando no nosso caso, mas de uma forma geral, mas assim, no caso do Brasil, a gente realmente não tem essa discussão tão aprofundada. E aí, eu acho sempre importante falar de quem são as mulheres que sofrem violência. Né? Será que todas as mulheres sofrem violência do mesmo jeito, da mesma forma? E quando a gente fala de mulher, né, de quais mulheres nós estamos falando também? Porque é interessante falar que quando a gente fala assim, vai lá na Lei Maria da Penha, vai lá denunciar na delegacia da mulher, a mulher que sofreu violência. A mulher que sofreu violência, no nosso imaginário, a mulher que pode sofrer violência, que é a mulher que realmente é culpada, essa mulher que muitas vezes está dentro de um padrão de categoria, um padrão normativo, né? Que é uma mulher heterossexual, branca, que não é trans, né? Ou seja, é cis, classe média, magra, sem deficiência, ou seja, é uma mulher que ela pode sofrer violência e ela vai ser muito mais ajudada do que uma mulher negra e pobre que mora na favela. Porque a mulher negra e pobre que mora na favela, ela pode sofrer violência. E ela sofre sempre, né? E as pessoas não se importam. Então, quem são essas mulheres que sofrem violência? Eu acho importante falar dessa interseccionalidade, porque eu vou sofrer violência de uma forma, mas a Carla e a Catuxa vão sofrer de outra forma. Que eu vou sofrer uma violência contra a mulher muito mais ligada ao machismo. Já a Catuxa e a Carla vão sofrer uma violência muito mais ligada não só ao machismo, mas também à transfobia e deslegitimar a identidade delas. Né? Se eu não me depilar, eu vou sofrer, as pessoas vão falar assim, eu também sou nojenta, né? Você é porca. Mas já, se a Carla parar de se depilar, eu vou falar assim, não é mulher mesmo, tá vendo? Ou seja, que tipo de violência que se sofre, né? E quem são as mulheres que sofrem essa violência? De que forma? O corpo da mulher negra vai ser muito mais sexualizado, vai ser hipersexualizado. É muito comum para mulheres negras as pessoas pararem ela no meio da rua falando assim, quanto que é o programa? Porque é automático, né? Você é negra, logo você se prostitui com o seu corpo. Eu falo demais. Mas já é o último. Bem, em relação à psicologia, né? Eu acho que eu vou ter um monte de coisa mais lá para falar. Eu acho que fica aí o questionamento de como a psicologia reproduz tudo isso, né? A gente produz e reproduz, né? A psicologia foi formada foi pensada em um momento, né? Ainda que já existisse a disciplina de psicologia na faculdade de medicina, a psicologia foi formada em um momento em que existia a patologização da sexualidade feminina, que, a meu ver, até hoje. Thaís, mas não está lá que a patologização, não está lá a patologização no DSM, no CIG. Tudo bem, mas o que eu estou falando é que, discursivamente, essa patologização existe. Porque se ainda hoje eu culpabilizo a mulher para ter sido estuprada, isso é um resquício dessa patologização. De que essa mulher não está em casa, com o marido, ou ela foi para a faculdade. Para fazer o que na faculdade? Estudar para quê? Então, o que eu trago um pouco para a discussão da psicologia é que a gente sai um pouco dessa coisa que eu coloco, que eu estou pensando um pouco na minha tese, de sair que o problema, né, a psicologia muitas vezes, e aí, claro que tem os movimentos dissidentes, mas muitas vezes fala que o problema é as mulheres, as pessoas trans, gays e lésbicas, as pessoas negras, as pessoas são o problema. Mas os discursos que são produzidos para que esses grupos se tornem um problema não são debatidos no interior das nossas produções. Por que a mulher é um problema? Por que a mulher trans é um problema? E que a mulher negra é um problema? Por que não o machismo é um problema? Por que não a transfobia é um problema? Ou o racismo? Por que é comum eu ouvir de muitas amigas minhas negras que elas vão na psicóloga e elas falam: Thaís, eu fui na psicóloga e eu falei que estava sofrendo racismo e ela falou que eu estava sendo paranoica.
E se a cada 23 minutos uma pessoa negra no Brasil é morta, então, se isso for paranoia, eu acho que é bom ser paranoica mesmo. Porque se a cada 23 minutos ela pode ser morta, eu acho que o mínimo que ela tem que fazer é ter medo e lutar contra esse racismo. Se a gente acolhe essa mulher que sofre violência doméstica, é extremamente importante que a psicologia acolha essa mulher. Mas muito mais do que isso, é tentar mudar o nosso próprio discurso sobre o que é ser mulher, sobre o que é o machismo. Por que a gente ouve que uma mulher está sendo violentada e a gente simplesmente fala, a gente tem que levar em consideração que, para além das questões individuais, para além do que eu penso individualmente enquanto sintoma, existem as questões que são as opressões, que são os marcadores sociais. E aí a gente precisa levar em conta a questão do machismo, a questão da transfobia, da homofobia, do racismo, porque sem isso a gente não consegue fazer com que a psicologia se torne algo político. E aí algo que eu tenho pensado muito na minha pesquisa a psicologia, para além de pensar o sintoma, ela também precisa pensar de forma política, porque nós ouvimos e falamos também de forma política. Essa neutralidade que a gente pensa ter, ela não existe. A neutralidade ela tem cor, tem gênero, tem orientação sexual, e a gente precisa começar a marcar essa neutralidade. A gente precisa tornar a nossa fala e os nossos ouvidos um ato político também. É isso, obrigada.